vamos começar a falar sério, mas com bom humor, porque isso é importante, não é? Paulo, o apóstolo, em carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 12, ele diz assim: alegrai-vos sempre. Então, é muito bom que falemos de coisas sérias, que vivamos a vida seriamente com alegria. A nossa reflexão da noite, eu vou poder me mexer ou não? Vou? E você, Rony? Só um pouquinho. Tá, então você vai me controlando, tá? Porque é difícil, gente, ficar paradinha assim, né? Quem já me conhece sabe, eu vou lá, belisco o povo, mexo, né? Bom, a nossa reflexão em torno da adolescência. Nós vamos falar um pouco, tendo como pano de fundo a doutrina dos espíritos, tendo como sustentação a psicologia do desenvolvimento e também a minha experiência de 20 anos lidando com adolescentes, casais, crianças, e eu só tenho 20 anos, tá? Então a minha experiência é de 20 anos de idade, mais 20 anos de trabalho nessa área. E trabalhando também na casa espírita com pais, casais, crianças, adolescentes e idosos. Eu sou psicóloga clínica, atendo na clínica as pessoas em sofrimento. Sou psicóloga hospitalar, atendo nos hospitais pessoas em sofrimento, principalmente em situações de terminalidade. E sou especializada em luto, atendo pessoas vivendo situações de perda. Só por morte? Não, principalmente por morte, mas qualquer perda. Eu, durante a minha fala, trarei pelo menos uns 3 casos para nós refletirmos juntos e sairmos daqui um pouco mais comprometidos com a nossa responsabilidade. Quero agradecer a Lídia. Cadê a Lídia? Obrigada, Lídia. Assistiu minha palestra hoje no Arujá. Eu dei palestra de manhã. E a Lídia disse: acho que eu vou lá de noite. Vou levar meu marido e a minha filha Natália. Obrigada, Natália. E o marido também. Não sei o que ela fez, né, gente? Mas ela conseguiu. Depois você conta pra gente na saída, tá? Muito bom. Adolescência. Tem alguém novo hoje pela primeira vez na casa espírita? Bem-vindo, eu só estou vendo a mão, mas tudo bem. Bem-vindos, bem-vindos. Mais alguém? Primeira vez na casa espírita? Primeira vez numa casa espírita ou primeira vez nesta? Nesta. Bem-vindas. Adolescência. Adolescência, adolescer do latim adolescere, que significa deixar de ser criança para ser adulto. Este para denuncia uma transição. Toda vez que nós vemos esse trechinho, esse prefixo trans, significa algo que sai de um lugar para o outro, que se move, que liga 2 pontos. Então, a adolescência, adolescer do latim significa deixar de ser criança para ser adulto. Então é uma transição. Você está saindo de um estado e entrando em outro. Todos os espíritos encarnados no planeta Terra, sem exceção, vivenciou a angústia de adolescer. Quais são as perguntas que pululam as nossas mentes no período da adolescência? São perguntas mais ou menos assim: o que eu vou ser? Que profissão que eu vou ter? Será que eu vou passar no vestibular? Será que alguém vai gostar de mim? Será que eu vou casar? Eu sou bonito? Meu tio morreu. Será que eu vou morrer? E minha tia, que eu achava muito legal, morreu. Será que eu vou morrer? São essas questões
e muitas outras. Essas questões angustiam. Freud, o pai da psicanálise, dizia que os nossos filhos, quando adolescem, eles nos matam todos os dias. E é dever dos pais ressuscitar. O que significa isso? Significa que o seu filho que está adolescendo, você já adolesceu, você sabe como é adolescer. Tudo bem que faz tempo, você está meio esquecidinho, não é meu caso, graças a Deus. Mas você precisa lembrar desse processo para você acolher esse espírito que está angustiado. Quem está em conflito é ele, é o seu filho. Você não. Então, teoricamente, como você já passou, você sabe como que é o caminho até Guarulhos. Quantos buracos tem? Dependendo do tamanho do buraco, você pensa que você vai morrer, não é? Como que é terminar o primeiro namoro? Hoje em dia não tem namoro. A gente também vai pensar um pouco sobre isso. Hoje em dia tem ficar. Será que ficar é legal? Outro dia eu reuni 400 adolescentes lá na Seara Bendita para falar sobre isso. Sexo, adolescência, ficar ou não ficar. E aí no final da minha palestra, minha conversa com eles, uma mãe virou para mim e disse assim: ai Deus, obrigada. Ai, foi muito bom. Aí eu falei: mas como que você sabe que você não estava lá, não é? Só estavam os adolescentes. Aí ela falou assim: não, é que meu filho chegou para mim e falou assim: mãe, um monte de coisa que ela falou, não entendi nada, mas eu entendi que não é para ficar. Então eu falei: ótimo, melhor não ficar. Muito bem. Então, o seu filho que está angustiado, que está com todos aqueles questionamentos, ele está precisando de respostas. Respostas que venham ao encontro da sua lógica, da lógica dele, que façam sentido para ele. E aí você vai colocar de uma forma segura, que vai gerar segurança nele e vai amainar a angústia. 12 anos, 11 para 12 anos, a criança até 10 anos, ela não abstrai. Então o raciocínio dela é concreto. Quando você fala para ela, pau é pau, pedra é pedra. Então quando você diz para uma criança de 0 a 10... você vai dormir na casa do seu amiguinho, se comporta. Você não disse nada. Você tem que explicar para ela o que é se comportar. Hoje mesmo eu estava contando para o meu filho que eu nasci na França, tá? Para quem não sabe, Piauí. Piauí tem que fazer biquinho, então é França, tá? E a minha mãe, analfabeta, nunca estudou. E ela, muito sábia. Então eu estava contando para o meu filho hoje no almoço, eu tenho 3 filhos, um de 27, apesar de só ter 20, tá? Um de 23 que está desencarnado neste momento e um de 20. Então esse de 20, a gente estava conversando e eu contei para ele que a minha mãe falava para mim assim, eu era pequena, e eu falava para ela assim: mãe, posso ir para a casa da tia? Porque eu queria ficar com a minha sobrinha aprontando, né? Aí ela falava assim, só que no caminho entre a nossa casa e a casa da minha tia, tinha um lugar de meninas que trabalham, sabe? Aquele trabalho. Então, e aí minha mãe ficava preocupada de eu passar ali, não é? E o apelido desse lugar era Inferninho. Tudo a ver, né? E aí eu falava assim: mãe, posso ir na casa da tia? Aí minha mãe falava assim: que horas são? Porque dependendo da hora já estava lá, né? Já começou a sessão. Aí eu falava, tal hora. Aí minha mãe falava assim: boa romaria faz quem está em sua casa em paz. Gente, eu não entendia nada. Eu falava para ela assim: tá bom, mas é para eu ir ou para eu não ir? Aí ela falava assim: Deusa Maria, boa romaria faz quem está em sua casa em paz. Eu falava: tá, mas é para eu ir ou para eu não ir? Não é? Gente, demorou para eu entender, tá?
E se você tiver tendo dificuldade, eu vou te ajudar rapidinho, tá? Romaria é procissão, é andar, é caminhar. Romaria tem a ver com santo, com promessa, né? Vou até Aparecido do Norte fazer uma romaria. Então, romaria é se movimentar. Quando ela me dizia, boa romaria faz quem está em sua casa em paz, o que ela estava dizendo? Não vá, fique em casa para não dar problema, entendeu? Igual vocês vão falar para os filhos de vocês na Copa, tá? Boa romaria faz quem está em sua casa em paz. Muito bem, então a criança de 0 a 10... Esse relógio está certo? Gente, ele está obsidiado. Comecei a falar agora, o negócio está girando muito rápido. 0 a 10 não abstrai. Então, quando você fala algo para a criança de 0 a 10, você precisa explicar. Eu vou falar de adolescência, eu vou colocar o foco na adolescência, mas eu preciso relembrar para vocês isso. 0 a 10, a criança não abstrai. Cuidado quando você diz para ela assim, seu pai não presta. Aquela vizinha não vale nada. O que será que ele está entendendo com isso? Eu sou seu pai e sua mãe. Não, ou você é mãe ou você é pai. Porque você dá um nó na cabeça da criança, tá bom? Ela tem pai. Se ele estiver desencarnado, ele está desencarnado. Se ele for embora, ele foi embora. Ela tem pai. Então você nunca fale. Eu tenho que ser seu pai e sua mãe. Não, eu sou sua mãe. E cadê meu pai? Foi embora, faleceu, sei lá, você vai falar isso. Mas não dá nó na cabeça. Senão a criança sai adotando tudo que é homem por aí. Aquele tio legal vira o pai, aquele professor legal vira o pai e vai parar no meu consultório. Essa é a parte boa, tá? Muito bem. Então, 11 anos. A partir dos 11, começa a se instalar a lógica. Mas esse processo da lógica se instalando, da ficha caindo, vamos falar assim, é um processo, tá bom? Então, tem gente com 16, 17, 18, que o processo não está consolidado. Sabe aquela pessoa que você fala uma coisa e ela não entende? Ou então ela finge que entendeu e você percebe que ela não entendeu? Então, adolescente, ele tem uma onipotência, uma ideia de poder. Então, ele fala para você que sabe. Tipo assim, velho. Ele vê a malhação. E aí, ele desenvolve um comportamento que a gente chama em psicologia de comportamento vicário. Vicário significa imitar. Tipo assim, velho. Eu vejo a malhação, tá ligado? Aí, acho tudo aquilo legal. Aí, eu vejo umas palavras legal que, de repente, eu nem sei o que é. E aí, eu passo a repetir, velho. Mas eu não sei, entendeu? Então, nós vamos lidando com essa vicariedade, sempre dando exemplo. Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, no livro O Consolador, na pergunta 110, no Grupo Espírita da Prece, pergunta-se para Emmanuel: qual a melhor escola para o espírito encarnado no planeta Terra? E Emmanuel responde: a família. É lá que o espírito receberá o norte, a direção para consolidar sua personalidade e fazer a diferença no mundo, para o bem ou para o mal. Então vamos lembrar, bem rapidinho, do Justin Bieber. Justin Bieber fez 20 anos semana passada. Ele é um adolescente, até 24 anos. O adolescente, ele está angustiado com perguntas, com questões. Se ele não tiver respostas que gerem nele uma segurança, porque ele é um espírito imortal, que está Justin Bieber. Ele não é o que ele acha que é. Ele está iludido, igual você, igual eu. De vez em quando a gente fica iludido com o título que a gente tem. Muito prazer, eu sou a doutora Deus. Não, eu não sou a doutora Deus. Eu sou um espírito imortal que está a deusa. Não posso esquecer disso, senão eu vou fazer bobagem por aí e maltratar as pessoas. Sabe com quem está falando?
não é? Então, o adolescente, ele precisa de exemplos e de respostas que gerarão nele esse equilíbrio. Será que Justin Bieber teve? Ele, diante de uma plateia de 2.000 pessoas, se rasgando literalmente por ele, com muito dinheiro para comprar tudo que dinheiro compra, podendo usar mulheres, uma pessoa que fica numa boate com 30 mulheres e paga R$5.000 para cada uma, ela está usando pessoas. Então, o que ele começou a fazer? Ele começou a adotar comportamentos desafiadores da lei. Por que ele está desafiando a lei? Porque ele está se sentindo perdido. Pensa, você com muito dinheiro, no meio de uma multidão gritando por você. Você pode tudo. Se você não tiver uma base moral consolidada, se alguém não tiver apresentado Deus para você, se alguém não tiver dito para você que você é um espírito imortal, que você está transitoriamente nesse corpo, que esse corpinho é um instrumento da sua evolução, que dependendo do que você fazer com ele, o bicho vai pegar. Então, o Justin Bieber, ele está desafiando a lei. Ele foi dar parabéns para a avó dele fez 82 anos. Ele tocou a campainha da avó, a avó foi abrir e ele estava pelado. Por que ele fez isso? Por quê? Que comportamento é esse? É um pedido de socorro. Ele foi para a Alemanha e ele pegou um macaquinho, comprou um macaquinho que está em extinção e soltou o macaquinho no meio da praça pública. Para que isso? Por que isso? Ele foi ao shopping e fez xixi no meio do shopping, na lixeira do shopping. Por que isso? Para que isso? Então ele está dando sinais de um espírito que está perdido, precisando de respostas. Na pergunta 121 do livro O Consolador, de Emmanuel, pergunta-se para Emmanuel: o ambiente influencia o espírito encarnado? Sabe aquela sua amiga que você encontra no supermercado e ela fala para você assim: ai, então, meu filho, menina, tão bom, tão do bem. De repente, do nada, o menino virou a cabeça. Está muito diferente. Eu não reconheço meu filho. Aí a sua amiga vira e fala assim: ah, é as companhias. Você já prestou atenção com quem ele está andando? Vai lá, minha filha, fica de olho. Perguntaram então para Emmanuel: o ambiente influencia o espírito encarnado no planeta Terra? E Emmanuel responde: sim. Influencia a ponto de alterar características da personalidade, vírgula, porém, e é aqui que eu quero que todos vocês reflitam comigo, porém, os corações esclarecidos estarão mais aptos a se desenvolver moralmente e fazer a diferença positiva no mundo. E aí eu pergunto a vocês: Justin Bieber foi um coração esclarecido? E aí eu pergunto a vocês: será que se ele tivesse sido orientado em qualquer religião, se ele tivesse sido orientado que ele não é Deus, que há um poder maior, que ninguém está aqui passeando tipo assim. Eu atendo adolescentes, então eles chegam no consultório e falam assim: nossa, mó legal, velho, sexta-feira, tá ligado? Aí eu falo assim: legal por quê? Porque tipo assim, vai ter uma balada, tá ligado? Hoje. Aí eu chego 4 horas da manhã, aí eu durmo o sábado inteiro, tá ligado? Porque de sábado para domingo vai ter outra, velho.
Aí eu vou nessa balada. Aí domingo a gente chega tipo assim, 6 horas da manhã, tá ligado? Mó zoado. Aí eu durmo o dia todo. E aí eu aproveitei, tá ligado? Será que ele aproveitou? O que é aproveitar? E aí eu beijei muitas meninas, tá ligado? Aí eu fui numa festa, numa balada, que tem a balada do sinal. Então cada vez que acende você tem que beijar. Na hora do verde é um beijo, na hora... Nem vou contar, tá? Pra vocês não ficarem muito abalados. Tem outra balada que tem o Dark Room. Dark Room, para quem não sabe, quarto escuro, tá? Então as meninas ficam numa meia-lua, o quarto é escuro na balada, e aí os meninos entram e ficam passando a mão, tá? Então, será que esses corações foram esclarecidos? E o esquenta? O esquenta é a bebida, ela não está, não é permitido beber na balada, os menores beberem. Então o que acontece? Eles levam bebida no porta-malas e aí na esquina da balada eles ficam tipo assim, velho, bem zoado, e aí entra na balada loucão, tá ligado? É isso, o esquenta é isso. Então, será que esse coração foi esclarecido? Porque quem busca a droga, o cigarro, a bebida, está buscando uma fuga. Está buscando colocar naquele espaço algo que lhe falta. Então, o que será que está faltando? Vamos a mais um exemplo da mídia. A Miley Cyrus é uma menina, uma adolescente, que fez o seriado Hannah Montana. Naquele seriado, ela fazia o papel de uma menina romântica que acreditava no amor. E aí, enquanto a fórmula da Hannah Montana, da menina pura, que ama, deu certo, ok. No dia que não deu mais certo, eu ouvi na entrevista que o pai dela deu, o pai disse, eu não reconheço mais a minha filha. Por quê? Porque o diretor da Hannah Montana, da Miley Cyrus, na verdade, porque a Hannah era um personagem, chamou a Miley e falou para ela assim, olha, não vai dar mais. Aquela formulinha da menina boazinha, bonitinha, certinha, só amor, só love, não está mais funcionando, tá? Então a gente vai ter que virar a mesa. E aí a Miley topou virar a mesa. E o que significou virar a mesa? Aparecer em público, praticamente nua, fazendo gestos obscenos. Nós não podemos esquecer que essa moça e o Justin Bieber influenciam milhares de adolescentes neste momento, tá bom? Então a Miley aparece em público, fazendo gestos obscenos, falando muitos palavrões e praticamente nua, simulando relações sexuais no palco. Será que se ela fosse um coração esclarecido, ela teria se deixado levar quando o seu diretor convidou para virar a mesa? Será que ela não teria pensado 2 vezes? O adolescente, depois dos 11, 12, ele está construindo a lógica. Então ele começa a entender o espírito da coisa, mas é um processo. Eu não sei se vocês aqui podem lembrar, vamos tentar lembrar, quem tem filhos adolescentes, quem tem sobrinhos. A gente pensa assim, meu Deus, será que ele é louco? Porque eu falei para ele fazer tal coisa. E ele está me dizendo que não.
Mas eu tenho certeza que eu falei. Alguém aqui já passou por isso? É isso. Então algumas mães falam para mim: Deus, eu acho que ele tem algum problema. Eu juro para você que eu falei. Aí ele falou para mim que eu não falei, mas eu falei. Então, ele está construindo essa lógica. A memória anterógrada dele é prejudicada. Então, quando ele chega da escola, 12 anos, 13 anos, e você diz assim para ele: Paulinho, não é você não, tá, Paulinho? Paulinho, guarda seu tênis, guarda sua mochila, lava a mão e vem almoçar. Se ele lembrar de vir almoçar, já tá bom, tá? Então, o que significa isso? Olha como Deus é sábio. Até 7 anos, o psiquismo daquele espírito que está encarnado está totalmente à mercê do papai e da mamãe. O papai é a referência masculina e a mamãe a referência feminina. Grosseiramente falando, é com o papai que eu vou aprender o que é ser homem, como que um homem deve se comportar. E é com a mamãe, grosseiramente falando, que eu vou aprender o que é ser mulher, como que uma mulher se comporta. Então, neste período, o adolescente, ele sai dos 7 anos, vai até os 10 o pensamento concreto. Então, cuidado com o que você fala, porque ele está entendendo sempre no concreto. Não diga que quem morreu foi viajar, porque ele fica achando que todo mundo que vai viajar não volta nunca mais. Não é? Então veja como que você vai falar. Se você não souber, procure alguém mais preparado para você não traumatizar. Se o pai morreu e você diz para o seu filho que ele foi viajar, você está mentindo. O seu filho não vai ter 7 anos para sempre e ele não vai confiar em você. Então ele vai crescer e vai aprender que mulher não é confiável. E aí eu vou encontrar ele no meu consultório com 20 e poucos anos, com dificuldade de se vincular a mulheres, porque ele não confia. A principal mulher da vida dele mentiu para ele. Olha como Deus é sábio, que a partir dos 12, eles vão construindo essa lógica e nós temos todas as ferramentas para instruí-los com sabedoria, se nós quisermos. Então nós podemos dar o exemplo, lembrar do Freud, que eles vão nos matar todos os dias, e nós vamos ressuscitar. Mãe, por que eu não posso ir? Por que a minha amiga vai e eu não posso? Olha, a sua amiga, ela é filha daquele casal. Você é nossa filha, nosso filho. Nós amamos você e por isso não é a hora, e vai explicar. Ah, eu vou me matar. Você fala assim: ok, se mate. Tá? Porque ele não vai se matar. Ele está testando você. Então ele está construindo a lógica. E por que é importante você falar a verdade para ele? De forma simples, de forma que ele entenda, mas sempre a verdade. Porque à medida que ele for construindo mais um tijolinho da lógica, ele vai se aproximar de você. Vai ter uma época que ele vai odiar você, tá? Pode ficar tranquilo que vai passar. Às vezes dura uma encarnação toda. Não tem problema, tá bom? Você diz para ele não, explica por que é não. Isso é bíblico, gente. Seja o teu falar sim, sim, não, não. Todo o resto é de procedência maligna. Então, se você falou sim, por que é sim? Se você falou não, por que é não? Então, explica. E aí, você vai experimentar o seu filho te odiando pontualmente. Não tem problema. E diga para ele: eu sinto que você está me odiando, mas eu amo você. E eu estou fazendo isso porque eu amo você.
olha que interessante. Então, a partir dos 14, 15 anos é a idade crítica. É a idade que nós chamamos de fase da balança. Por que balança, equilíbrio? Porque o espírito, ele está começando a assumir a sua personalidade anterior, a sua personalidade congênita, a sua personalidade total. Então vamos imaginar numa mala sem alça, sem rodinha, que com 15 anos você começa a abrir. Então você começa a perceber comportamentos, falas e posturas e atitudes desse espírito que assustam você. E aí você tem que estar muito firme, muito amoroso. E se você falou a verdade amorosamente, ele vai começar a testar você. E aí ele vai ver que é verdade o que você falava. Agora não espere que ele diga assim para você: sim papai, sim mamãe, nossa, como vocês são legais, olha, muito obrigada, eu tenho muito orgulho de ser seu filho. Não vão falar, tá? Desista, tá bom? E se eles tiverem vergonha que você leva na porta da escola, respeita, gente. Respeita, ele está comparando você, entendeu? Aquela mãe do meu amigo, ela é muito legal. Não esqueçam que quando a gente vê a mãe de alguém, o pai de alguém, a avó de alguém, ou então um casal, a gente está vendo um recorte, tá? Ah, eu queria ser feliz igual eles. Né? Porque você está vendo só um recorte. Então o seu filho, quando ele inveja a mãe do Joãozinho, que deixa ele fazer tudo, ele está testando o seu amor. Ah, e outra coisa, quando eles empurram você, tá bom? O que eles mais querem é que você os agarre, tá bom? Então tem mãe que fala assim: ai Deus, eu parei, porque eu vou abraçar ele, ele fica me empurrando. Parece que é anormal. Não, ele não é anormal, ele está testando você. Eu estou atendendo neste momento um jovem de 18 anos, que a mãe, quando ele tinha 7 anos, a mãe dele muito jovem, muito imatura, ele disse para a mãe: eu prefiro a minha avó e vou morar com ela. E aí a mãe dele disse: então tá, pode ir. E ela achou que estava fazendo a melhor coisa do mundo. Só que dentro dele, o que ele mais queria é que a mãe caísse no chão, rastejasse, falasse: pelo amor de Deus, não me deixe, fique aqui. Não é? E ela não fez isso. Então ele cresceu com a ideia de que a mãe dele não está nem aí para ele. Na primeira fala dele sobre ir embora, a mãe dele falou: então tá. E ela fez isso achando que estava fazendo a melhor coisa do mundo. Ok? Mas ele até hoje não quer saber da mãe. Ela manda torpedos para ele, porque eu já instruí para que ela se mantenha firme, amando, pedindo desculpas, dizendo que na época ela ela fez pensando que estava fazendo o melhor, mas ele não quer saber. Ele responde o torpedo dela dizendo assim: vá com seus outros filhos. Vá com seus filhos, tipo assim, eu não sou seu filho. Né? Então, o adolescente lá, aos 15, ele está testando o tempo todo. E a gente chama de fase da balança, por quê? Porque como o espírito, a personalidade congênita, ela está eclodindo, aquele embotamento espiritual está amainando, está diminuindo, ele vai ficando com o raciocínio mais claro. Então, ele vai começar a ver se o que você falou até agora faz sentido. Mais ou menos assim. Vamos supor que ele tenha tentado roubar uns chicletes no supermercado quando ele era pequeno. E você disse para ele: não roube, isso aqui não é seu, você não tem que pegar coisa do outro. Ele vai na adolescência testar você, para ver que tipo de reação você vai ter. E se ele vê você pegando uns chicletes ou qualquer outra coisa, de quem quer que seja, em algum lugar, em algum momento, pronto, toda a construção dele desaba. Então ele vai testar você, o tempo todo. 15 anos, quem está em conflito é o seu filho, não é você. Então você tem que estar firme, amoroso e acolhedor.
Naquele dia que você não estiver se aguentando, você pensar em matar o sujeito, é normal, tá? Não mate, dê uma respirada, saia para andar, conte de 1 a 1000, tá bom? Por que contar de 1 a 1000? Daniel Goleman, no seu livro Inteligência Emocional, ele nos conta que toda vez que nós recebemos um estímulo do meio ambiente, nós levamos um tempo para processar isso. Então, só depois que passa pelo nosso córtex cerebral, é que nós vamos, entre aspas, cair a ficha. Sabe quando você faz uma bobagem? E aí, depois de um tempo, você fala, gente, para que eu fiz aquilo? Não é assim? Aqui em Guarulhos, eu sei que não acontece essas coisas, tá? Mas é assim, tá? Então, você está no trânsito. Quantas vezes você fica de malzinho porque alguém entrou na sua frente, aí você fala, agora voa, não é? Aí depois de um tempo, você pensa assim, gente, eu pus minha vida em risco, não é assim? Acontece aqui em Guarulhos? Então, com o adolescente, é exatamente isso, tá? Ele fala assim, eu quero que você morra. E pronto, aí a mãe fica pensando, meu Deus, ele não gosta de mim. Ele diz que quer me ver morta, não é? Então, não é bem isso. Ele está com o sangue quente, com as emoções embotadas, e aí ele não consegue avaliar aquilo. Então, é importante que você, que já está em equilíbrio, que já passou dessa fase da adolescência, com toda essa angústia, com todos esses questionamentos, é preciso que você se mostre seguro, em equilíbrio. A sua filha, o menino falou que não está mais afim dela, que não vai mais ficar com ela. Evite dizer para ela assim, tá tudo bem, menina. Vai passar já já isso aí. É assim mesmo, né? Também quem que mandou se envolver? Aquele moleque não merecia ser uma moça. Ela não quer ouvir isso, tá? Ela é um espírito que está adolescendo, que está cheia de questionamentos, que está se sentindo rejeitada. Então a mamãe ou o papai vai dizer para ela assim, de preferência a mamãe se for menina, e quando for menino, o papai. A mamãe vai dizer para ela mais ou menos assim, filha, é assim mesmo. Eu sei como você está se sentindo. Eu já passei por isso. Ufa! Nesse momento, o espírito que está ali, passando pelaquela experiência, que está achando que é o fim do mundo, vai se identificar com você. E cada vez que você fizer isso, o seu filho vai se aproximar mais e mais de você. Se aproximar do seu filho adolescente, papai, não é colocar o boné virado, rasgar a calça jeans para ficar igual e sair fumando maconha junto com ele, tá bom? Porque tá cheio de pai fazendo isso, tipo assim, para ser parceiro, tá ligado? Não faça isso. O seu filho adolescendo, ele está desesperado por equilíbrio, por segurança. Ele não precisa de amigo em você. Ele precisa de pai, firmeza, amor e direção. Tá? Então você vai dizer que o ama, você vai dizer que ele é um espírito, que ele está nesse corpo, que ele precisa se respeitar, e vai dar todos os outros exemplos de virtudes, de trabalho, de honestidade, de parceria que você quiser, mas você não faça isso, evite fazer isso. Muito bem, 16, 17 anos, o adolescente está construindo o raciocínio indutivo. O que é o raciocínio indutivo? É o raciocínio laboratorial. Todo mundo que tem filho adolescente sabe que os filhos nessa fase adoram as aulas de laboratório. Por quê? Porque eles estão vendo no concreto o processo psíquico que eles estão vivendo. Por exemplo, quando você está no laboratório, você mistura a cor vermelha com a cor amarela da cor laranja, não é assim? Quando você mistura? Tentem misturar para ver. Vermelho com amarelo igual a laranja. Então, esse raciocínio de resultado, o adolescente não tem. Por isso que ele não teme nada.
Quando você diz para ele assim, olha, não se envolva com drogas porque pode acontecer muitas coisas. Ele não chega nesse resultado. Pode acontecer muitas coisas. Se eu fizer isso, vai acontecer isso. Ele não chega nesse resultado. Então, nós vamos precisar trabalhar com eles no concreto. Por exemplo, levá-los numa instituição onde tenham adolescentes como ele, totalmente comprometidos, mortos, qualquer coisa assim. Aí vocês vão falar, nossa, mas precisa assim? Precisa. Para você ajudá-lo a desenvolver o raciocínio indutivo, você precisa trabalhar com a realidade. Você não deve poupá-lo. E deve lembrá-lo sempre que o ama. Ok? Muito bem, eu vou dar 2 exemplos do meu consultório para nós refletirmos. Para nós tentarmos nos comprometer um pouco mais com esses espíritos que estão adolescendo. Meu paciente, 19 anos, vamos chamá-lo de Bill. Qual que é a história do Bill? O Bill, 14 anos, então eu quero que vocês todos neste momento se coloquem no psiquismo de 14 anos, tá? Se vocês pensarem com o cabeção de hoje, não vai adiantar. Vocês não vão entender, tá bom? 14 anos, eu estou no auge da construção do raciocínio lógico e eu não tenho raciocínio indutivo, tá bom? Eu tenho muito medo do que vai acontecer, porque eu não sei o que pode acontecer. Eu não consigo chegar nesse resultado. Se eu fumar muita maconha, eu vou destruir meus neurônios, aí vou ficar assim, vou perder memória, vou. Ele não chega nesse resultado. Então, dependendo do que ele ouve do pai e da mãe, dependendo do que está acontecendo na família, ele pode desenvolver uma patologia. Muito bem, então o Bill, 14 anos. A mãe dele, totalmente depressiva. O referencial feminino dele. Se põe no lugar dele, tá bom? Não tente defender a mãe, senão você não vai ajudar. Pensa. Eu, você, nós todos aqui somos Bill e temos 14 anos. A nossa mãe, a principal mulher da minha vida, que eu preciso de segurança, que eu preciso ter uma rotina, que eu preciso perceber que ela me cuida, que eu preciso perceber que ela se preocupa comigo. Ela está fora do ar. Ela não toma banho direito. Ela só fica largada. E aí eu começo a ficar muito preocupado, porque eu praticamente não tenho mãe. Aí eu tenho que me virar sozinho num monte de coisa, gente, é muito difícil. Eu tenho medo de tomar um ônibus, um monte de coisa. Aí eu penso assim, ainda bem que eu tenho meu pai. Nossa, meu pai, ele não é depressivo, ele é tudo de bom, ele é forte, ele trabalha, ai que legal. Ufa, né? Acontece que o pai do Bill chegou em casa um dia e disse assim, eu não aguento mais. Se assustou, Paulinho? Eu não aguento mais. Estou indo embora. Se põe no lugar do Bill, tá bom? Ninguém está falando aqui que não é para se separar, tá bom? Se você acha que a relação com seu parceiro não dá mais, com o seu parceiro você termina. Não existe divórcio de filho, tá bom? Então o Bill ouviu o pai dele dizendo, vou embora, não aguento mais. O Bill ficou desesperado. Gente, eu vou ficar aqui com essa louca. O Bill começou a dar problema na escola. Todos nós aqui somos Bill, tá bom? Senão a gente não vai entender. Olha só, eu vou para a escola. Para que eu vou para a escola? Que sentido tem eu acordar e ir para a escola? Porque você precisa estudar. Estudar para quê? O que eu espero do futuro? Eu estou totalmente inseguro. Espera aí, primeiro eu quero entender o que diabos está acontecendo lá em casa para gerar em mim uma segurança, para eu arrumar isso tudo dentro da minha cabeça. Eu não quero estudar. E aí eu começo a dar problema na escola. Aí a coordenadora chama a mãe dele, aí a mãe dele
foi na reunião, voltou e falou assim: vou pagar um professor de matemática para você. Ele está no meio da construção do raciocínio lógico, tá, gente? Dificuldade de abstrair. 2 mais 2, 4. 2 mais 2 o quê? Então tem que trabalhar no concreto. Ele está com muita dificuldade. Só que ele está com muito problema em casa. Ele não vai ficar pensando 2 mais 2. Não vai pensar. E aí o professor virou para a mãe dele, na casa dele, professor particular, falou assim: eu quero que vocês se coloquem no lugar do Bill, tá bom, gente? Todo mundo aqui é Bill. Aí a mãe dele, o pai foi embora. E a mãe, louca, entre aspas, tá lá administrando do jeito dela, aos trancos e barrancos. Aí o professor virou e disse assim: olha, minha senhora, o negócio é o seguinte, o Bill não está colaborando. Então, se eu ficar vindo aqui dar aula de matemática para ele, eu vou estar eu não vou estar cumprindo o que a gente combinou, eu vou me sentir mal. Então, eu vou parar. A mãe do Bill, na frente do professor, todo mundo aqui é Bill, tá? Deu-lhe um tapa na cara. Toma isso aqui, o que você quer da vida? Olha o seu tamanho, o teu pai já foi embora, e você também agora? Vai me dar trabalho, vai me enlouquecer? Você já levou um tapa na cara? Você pode imaginar, no meio daquela confusão toda, sem segurança nenhuma, e a última pessoa em quem você se agarraria te dá um tapa na cara? O Bill foi para o quarto, pegou uma faca, enfiou no pescoço. Então hoje, ele ficou 5 dias na UTI. Olha só, psiquicamente, o que ele queria? Ele queria acolhimento, ele queria ser amado. Tentando se matar, ele conseguiu, da pior maneira, mas ele conseguiu. Porque ele ficou 5 dias na UTI. Todo mundo aqui é Bill, tá bom? Quando saiu da UTI, o médico falou para ele: olha, suas cordas vocais estão prejudicadas por causa do ferimento. Uma parte está totalmente enrijecida, então você vai ficar com a voz prejudicada. Então a voz dele é bem gutural, assim, bem estranha, né? E aí, quando ele saiu do hospital, a mãe dele virou para ele: ah, o pai dele apareceu. Ai, que bom. Olha só, ai que bom. Então ele gosta de mim ainda, então ele não foi embora totalmente, então ele vai me cuidar. Ai, que alívio. E aí a mãe dele, no dia da alta, virou para o pai e falou assim: ó, leva que o filho é teu. Eu não vou ficar com um moleque em casa que tenta se matar. Se coloquem no lugar do Bill. E aí o pai dele resolveu levá-lo. E o pai dele está morando com outra mulher. Aí quando chegaram lá, a atual mulher virou e falou assim: eu não vou ficar morando na mesma casa que um moleque louco que tenta se matar. Então escolhe já, nesse momento, ou eu ou ele. E o pai escolheu ficar com o moleque. Psiquicamente, muito bom, mas não está nada bom, tá, gente? Porque não é assim que a gente tem que conseguir o afeto de ninguém. E aí o pai ficou por culpa. E o Bill, o espírito que está ali, ele está percebendo. O pai perguntou para mim se eu queria atendê-lo 3 vezes por semana. Aí eu falei para ele que não. A fonoaudióloga do Bill, ela tem mais ou menos a idade da mãe do Bill. O Bill se agarrou na fono. Só falta chamar ela de mãe. Por que será? Sabe aquele amigo do seu amigo que vive enfiado na sua casa? Que não sai da sua casa? Que gosta da sua comida? Que pede para dormir na sua casa? O que será que está faltando na casa dele?
O pai agora está totalmente dedicado ao Bill por culpa e por medo que o Bill tente se matar de novo, tá? Não é por amor, porque ele está se dedicando, porque ele vai reconstruir essa relação, não. Lá no setting terapêutico, eu perguntei assim para o Bill: Bill, você gosta da sua madrasta? Aí ele falou assim: lógico que não. Aí eu falei assim: por quê? Ela fez algum mal para você? Ele falou assim: não, para mim não. Mas ela dizia que amava meu pai. Se você ama alguém, na hora que a pessoa mais precisa de você, você abandona, que raio de amor é esse? É por isso que eu não gosto dela. Não é interessante? Ali tem um espírito inteligente que está percebendo tudo. Então é preciso que nós pensemos. Eu sei que eu já ultrapassei o horário, mas eu vou ultrapassar mais uns 2 minutinhos. E o pior que pode acontecer é ninguém me chamar mais aqui, tá? O outro paciente, ele tem 13 anos. O sonho dele é ficar independente e sumir da casa dos pais. E aí eu comecei a investigar o que tinha acontecido. Então a história dele, bem resumidamente, vamos chamar ele de Pedro. O Pedro, filho do João e da Maria, tudo bem, uma familhinha legal, tudo caminhando, Pedro na escola, mamãe trabalhando, papai tinha uma empresa, e aí tudo bem na empresa. E o papai sempre controlador, muito bravo, queria controlar todo mundo. E aí, com 40 e poucos anos, ele começou a ter sintomas do mal de Parkinson. O mal de Parkinson é uma doença que você desenvolve por causa da sua rigidez mental. Você está tão preocupado em controlar todo mundo que você constrói o mal de Parkinson, para você descobrir que você não controla nem você mesmo. Isso é tema para outra palestra. E aí o Pedro, o pai do Pedro, começou a ficar revoltado. Se coloquem no lugar do Pedro, tá? 13 anos. A família virou uma loucura, porque o pai, revoltado, de malzinho de Deus, porque estava doente e porque estava perdendo alguns movimentos sem controle e a empresa falindo, ele começou a sair, beber muito e ir para todas as casas de mulheres de São Paulo. Muito bem. E aí o que ele fazia? Ele sumia, desligava o celular, e aí ele chegava em casa e contava umas histórias, porque nós achamos que o nosso filho adolescente é burro, tá? Que ele não entende nada, que ele é um bobão e que ele não está captando as coisas. Então eu ouvi do próprio Pedro, ele disse para mim: o meu pai está traindo a minha mãe. Meu pai está fazendo um monte de estripulias por aí. E aí eu falei assim: Pedro, como que você sabe? Ele falou assim, tipo assim, velho, outro dia meu pai chegou em casa, meu pai deu um perdido na gente. Dar um perdido é sumir, tá, gente? Deu um perdido na gente, aí minha mãe louquinha atrás dele, ligando para todo mundo, perguntando onde que ele estava, não achava ele. Aí ele chegou em casa e falou assim para mim e para minha mãe. Sabe o que aconteceu? Eu estava voltando no trânsito, bati a cabeça, gente. Bati a cabeça e fiquei mal dentro do carro, perdi a memória por uns tempos. Né? E aí, quando eu acordei, é que eu vi que tinha passado o tempo e o cabelo molhado. E aí, o Pedro disse para mim assim: eu não sou bobo. E minha mãe, nota 0 para ela. Aí eu falei: por quê?
Ele falou assim: porque ela está se fingindo. Está deixando ele fazer tudo isso e está vivendo um teatrinho. Eu não tenho vontade de voltar para casa. Eu acho que ela não tem que abandonar meu pai porque ele está doente. Mas o meu pai está manipulando a gente por causa da doença. E eu pensei que ele não soubesse o que era manipular. Aí eu perguntei para ele: Pedro, você sabe o que é manipular? Ele falou: sei, é o que ele está fazendo. Porque ele está usando a doença para fazer o que ele quiser. Então, eu acho que a minha mãe tinha que dizer para ele: você quer aprontar? Vai com Deus. Vou ficar aqui com meu filho. Se você precisar de mim, eu estou aqui. Mas eu não fico mais casada com você. Você está me desrespeitando. Eu não quero isso para a minha vida. E também não quero esse modelo para o meu filho. Vai com Deus. Isso foi o Pedro que falou, tá, gente? Um espírito que está ali, num psiquismo de 13 anos e que não é bobo. E que está pensando. Então ele disse para mim que a primeira chance que ele tiver, ele vai embora de casa e não volta nunca mais. Por que ele foi parar no meu consultório? Porque num desses perdidos que o pai deu e chegou contando essas histórias, ele ficou tão nervoso que ele bateu no pai. Ele partiu para cima do pai e tentou agredir o pai. Então ele foi considerado um menino agressivo, que está dando problema, e por isso ele está lá no consultório. Então, vamos pedir a Jesus que nos abençoe, vamos pedir a Maria que nos inspire, ela que é nosso exemplo, nosso modelo de maternidade, que nós possamos sair daqui mais comprometidos com esses espíritos que estão nessa transição, que nós possamos acolhê-lo, que nós possamos estar mais próximos deles, que Jesus realmente tenha piedade de todos nós. Muito obrigada.